Olá, hoje eu vou falar sobre a diferença entre os dois tipos principais de reconstrução tridimensional que o Osiris oferece: o 3D Surface e Volume Rendering. O princípio deles é bem diferente e a razão de uso também. Então, nesse menu aqui, a gente tem essa opção que é o 3D Volume Rendering, que ele é baseado em pixels ou voxels, que eu vou mostrar depois. Pixels são pequenos pontinhos, voxels são pontos tridimensionais, e o 3D Surface, que ele vai transformar a imagem em vetorial, então em cálculos matemáticos que vão mostrar uma imagem tridimensional. Basicamente, o volume rendering, se a gente ampliar bastante a imagem, nós vamos ver pontinhos. Esses pontinhos vão ter várias características, entre elas a densidade, e quando a gente transforma em 3D, a gente pode colocar cor, transparência, e com tudo isso a gente acaba criando uma imagem tridimensional. O Surface é um pouquinho diferente, ele vai transformar todos aqueles voxels e pixels criados pela tomografia em uma fórmula matemática que vai desenhar essa imagem vetorial. Então, esses exemplos que eu mostrei são bidimensionais, né? Então, aquela mesma imagem no Surface ficaria dessa maneira aqui. Lembrando que tudo isso é aplicado em um modelo tridimensional de pontinhos. Então, na hora que a tomografia faz o exame, esse exame ele é convertido em pequenos pontinhos e esses pontinhos têm essas características. Na hora que o Osiris converte numa imagem tridimensional, é isso que ocorre na geração da imagem tridimensional. Então, vamos lá. Peguei esse caso aqui, por exemplo, não tem nada demais aqui, é só para mostrar o princípio, é um membro inferior. Se eu colocar o Volume Rendering, nós vamos ter essa imagem aqui. Então, é uma imagem tridimensional, muito bonita, dá para ver os ossos, consigo ver todas as estruturas. Vou fazer um crop aqui, diminuir o bloco, ok. E o que é importante é que, usando esse ícone aqui, a gente vai mudar o contraste da imagem. Mudando o contraste da imagem, olha, a gente consegue ver ossos, artérias, veias, músculos, veias superficiais, subcutâneo e agora a pele. Né? Tudo isso mudando apenas a densidade ou a transparência em que esses voxels são visíveis ou não. Então, na hora que eu coloco ele completamente invisível, mesmo os pontos com baixíssima densidade, como o tecido, passa a não ter transparência, eu não consigo ver através dele. No momento em que eu mudo aqui o contraste, esses pontos menos densos passam a ser os primeiros a ficarem transparentes, e aí eu vou diminuindo progressivamente, a gente consegue ver as outras camadas da imagem. Bom, esse é o princípio do Surface Rendering. Vamos deixar essa imagem aqui de lado um pouquinho e do Volume Rendering. Vamos fazer agora um Surface Rendering. O Surface Rendering tem vários padrões aqui, configurações que a gente pode selecionar. Eu vou fazer um com apenas uma superfície para ficar mais fácil, e a gente vai determinar um ponto limite. É o ponto de densidade em que essa linha vai ser criada. E na hora que a gente cria, então tudo que for acima desse ponto vai ser descartado e o que for abaixo vai ser incluído nesse volume que está sendo calculado. Então tá aqui. Com essa densidade, ele conseguiu extrair os ossos, que são bem mais densos do que as outras estruturas. Óbvio que a gente pode mudar as configurações para chegar em imagens mais perfeitas. Tá aqui. Mas a grande diferença está nisso aqui. Uma imagem feita por volume rendering, ele é uma imagem matemática, em que os pontinhos são transformados em equações matemáticas e vetoriais. Então nós podemos ampliar essa imagem quanto quiser,
e pode ver que a gente não perde a definição. Fica um pouquinho quadriculado, mas a gente não perde a definição. Enquanto no volume rendering, se a gente ampliar, a gente vai, consequentemente, perder a definição. Ah, mas então é sempre melhor usar o volume rendering? Não. Eles existem por razões completamente diferentes. Eu vou antes explicar o mesmo princípio tridimensional. Quando a gente aplica numa imagem bidimensional, ela funciona para fotos. Então tá aqui, eu separei o Photoshop, essa imagem bonita aqui. Essa é uma imagem bidimensional formada por pixels, pequenos pontinhos. Se a gente ampliar bastante essa imagem aqui, vamos dar um zoom. Vou pegar um zoom colorido aqui. A gente pode ver que essa imagem ela é composta por vários pontinhos. Esses pontinhos acabam formando a imagem final, que é essa aqui. Quando eu tenho os pontinhos, eu posso também aqui no Photoshop mudar os ajustes, o brilho e o contraste, que seria mais ou menos o que o Osiris faz. É uma analogia, né? Eu posso mudar aqui o brilho, estou mudando a imagem, posso mudar o contraste. Então, eu tenho essa maleabilidade com relação aos pixels, eu posso modificá-los. Agora, e qual seria então o exemplo do vetorial? Para quem trabalha com imagem, vai entender o que é o Illustrator. O Illustrator é também da Adobe, ele trabalha com imagens vetoriais. Na hora que a gente converte uma imagem bidimensional de pixels em vetorial, nós vamos ter esse resultado aqui. Vou abrir uma imagem nova e a gente adiciona aqui, deixa eu diminuir a imagem, para um desenho vetorial. Esse desenho vetorial, a gente vai traçar essa imagem. Tá aqui. O Osiris, o exemplo que eu mostrei, ele traçou a imagem em duas variáveis, ou está dentro do volume ou está fora do volume. Então, uma imagem dessa cheia de cores seria o equivalente ao escolher uma imagem branco e preto, o que está dentro e o que está fora. Estou traçando então essa imagem branca e preta. A questão aqui no resultado está nos critérios usados para esse traçado. Então eu vou usar um pouquinho diferente. Vou colocar 16 cores para ficar mais fácil de visualizar isso. Então tá aqui, estou traçando essa imagem em um desenho vetorial. A grande diferença agora é que não existem mais aqueles pontinhos, o pixel. Ok, então a imagem foi tracejada agora, parece muito igual, ela foi tracejada em 16 cores. E agora eu vou mostrar a diferença ampliando um espacinho bem pequeno. Então nós não temos mais pixels, nós temos linhas. Essas linhas são definidas por uma fórmula matemática. Aqui, menos um, menos um. É isso que o Osiris faz, mas de uma forma tridimensional. Agora, qual é a razão de existir esse volume rendering? Bom, o volume rendering, voltando aqui para a janela do volume rendering, ele permite, esse aqui é o volume rendering, ele permite uma manipulação melhor da imagem
durante a avaliação. Então, posso mudar o contraste, posso melhorar a imagem, ver outras estruturas, tudo isso a um clicar de mouse. É muito mais fácil trabalhar com essas imagens. Mas, se a gente for usar, por exemplo, quiser imprimir uma prótese tridimensional ortopédica, por exemplo, eu vou precisar exportar isso em uma fórmula matemática. E aí o Surface Rendering é o arquivo mais correto. Então eu tenho aqui o Surface, vou exportar o Surface, vamos lá, Export. Aí ele tem vários formatos aqui, eu vou exportar aqui no Object, que é um formato comum aqui. E vou abrir em um outro aplicativo, agora que não tem nada a ver médico. É um aplicativo de manipulação de imagens tridimensionais, só para mostrar o que é possível fazer. 3D File que eu acabei de gravar. Provavelmente vai ser um arquivo bem pesado. Eu poderia manipular para ficar menos pesado, mas a título de demonstração é o suficiente aqui. Então, aqui está a imagem que eu criei. E aqui eu posso trabalhar, editar e fazer o que for necessário com essa imagem. Então vamos lá, vamos brincar um pouquinho. Ok. Eu posso, aqui ele renderiza, né? Posso colocar cor, posso adicionar, colocar então um esqueleto de cor, vamos lá, mais pro amarelo. Eu posso interagir com outras estruturas, posso criar outras estruturas. Então, só para mostrar aqui. Ou seja, é um software de manipulação 3D, dá para fazer filme, é possível fazer qualquer coisa com um software desse. Aqui, criar. Então, só para entender como a diferença dos dois modos de reconstrução tridimensional. Muito obrigado pela atenção.